pessoal, tudo bem com vocês? Nas últimas aulas a gente viu o Teorema de Transporte de Reynolds, que nos possibilita fazer uma interpretação das leis da física, por exemplo, a lei da conservação da massa, né? Trazê-las para uma análise enquanto volume de controle. As leis elas foram estabelecidas para sistemas e nós, quando vamos avaliar os fluidos, a gente observa que é melhor fazer uma análise em termos de volume de controle, né? Separar uma determinada região ali do escoamento, retirar e analisar aquela região independente do movimento das partículas que vão formar, né, esse fluido. Então, analisar uma região ao invés de analisar um sistema. Então, basicamente, o que a gente vai fazer hoje vai ser aplicar essa equação, o teorema de transporte de Reynolds, para a equação da quantidade de movimento. E aí eu tenho lá, da física, da segunda lei de Newton, que estabelece que se um corpo ele está em movimento, deve haver uma força resultante agindo sobre esse corpo, tá? E aí, o que estabelece a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade do corpo. Então, tomando isso como a nossa variável B, que vai ser levada para o teorema de transporte de Reynolds, a gente deriva essa variável. Então, a nossa variável B vai ser tomada agora como a quantidade de movimento linear de um corpo do sistema, tá? Que é a massa vezes a velocidade, e quando a gente deriva, né, essa massa vezes a velocidade, a gente tem massa vezes aceleração, que é igual à força resultante, tá ok? Bom, do outro lado, já aplicando, trazendo para volume de controle, do lado de cá a gente tem para o sistema, né, massa vezes a velocidade, a quantidade de movimento em relação ao tempo, tá? Que é igual a somatório de forças. Do lado de cá, nós temos que trazer essa expressão para o volume de controle. Então, tendo a nossa variável B sendo m vezes v, massa vezes a velocidade, a variável beta, que é a variável intensiva, ela vai ser a derivada de B em relação a m, que nos dá velocidade. Colocando isso na expressão do teorema de Reynolds, basicamente eu fico, né, com derivada no volume de controle da velocidade vezes ρ vezes dvol mais a integral na superfície de controle, né, o termos de fluxo que a gente viu na aula passada, ele fica multiplicado aí por uma velocidade que é o nosso fator beta, tá bom? É importante levar em consideração que a velocidade que está ali naquela fórmula é a velocidade do fluido em relação a um referencial inercial, ou seja, um referencial não acelerado. Para o caso de um referencial acelerado, vai ser necessário levar em consideração uma outra componente que vai ser debatida mais à frente, tá certo? O somatório das forças é a soma vetorial de todas as forças que estão agindo no volume de controle. Então, eu levo em consideração as forças de superfície, que são decorrentes de pressão, tensão de cisalhamento, de todas as áreas que foram cortadas pela minha superfície de controle. E inclui também as forças de corpo. Então, as forças de superfície eu chamei de Fs e as forças de corpo Fb. Então, forças de corpo, por exemplo, o peso do fluido, ou forças de campo eletromagnético, que não serão discutidas por nós, tá? Mas a gente tem que levar em consideração que essas forças elas podem ser forças de superfície ou forças de corpo. E para que a análise do problema ela seja bem feita, a gente deve levar em consideração todas as forças que agem sobre o nosso volume de controle. Como eu falei, aquela equação ela está na forma vetorial. Se a gente quiser, podemos escrevê-la, né, na forma escalar, e ela terá três componentes,
uma em cada eixo coordenado. Então, uma em x, uma componente em y e uma componente em z, que vai levar em consideração as componentes da velocidade nessas direções. Então, quando eu trato da componente da força em x, eu vou utilizar a componente da velocidade relativa a x. Então, U chamei de U. Se eu quiser a restante de forças em y, eu utilizo a componente de velocidades relativa a y, que eu chamei de V. E se eu quiser a componente de forças, se eu quiser a força na direção z, eu utilizo a componente da velocidade na direção de z, que eu chamei de W. Se o meu volume de controle é fixo, então o meu referencial ele está parado e o volume de controle está parado em relação ao referencial. Então, basicamente, essa velocidade ela é apenas a velocidade do fluido, tá? A se considerar. No caso anterior, eu apresentei a relação para o volume de controle que move em velocidade constante ou é deformável. Então, aqui eu tenho que considerar uma velocidade relativa do fluido em relação ao referencial, tá? Que se eu tenho um referencial que se move junto com o fluido, junto com a minha superfície de controle, vamos supor que a minha superfície de controle, ela está aqui e ela se move junto com o fluido. Então, basicamente, eu tenho que considerar uma velocidade relativa, pois esse referencial ele tem uma velocidade em relação ao eixo parado, né? Ao eixo que não se move, ao eixo global. Então, aqui para o caso do volume de controle ser fixo. E aí, da mesma forma como a gente estabeleceu para a conservação da massa, que eu posso ter um fluxo de massa atravessando as superfícies de controle, eu tenho também um fluxo de quantidade de movimento que vai atravessar as superfícies de controle, e esse fluxo ele é dado por aquelas integrais, aqueles termos de fluxo do teorema de transporte de Helmholtz, tá? Então, se eu tenho que a minha quantidade de movimento é dada por m, uma variável m, o fluxo da quantidade de movimento vai ser m ponto, tá? E o fluxo da quantidade de movimento, e aqui é SC, né? Na superfície de controle, vai ser a velocidade vezes a massa específica, vezes o vetor velocidade multiplicado pelo vetor normal, a área em que o fluxo está acontecendo, vezes dA. E aí, lembrando que a convenção de sinal para essa velocidade é positivo para o fluxo que está entrando, porque eu determinei que o vetor n ele é positivo saindo da seção transversal. Lembram disso? Então, para o fluxo que sai, esse vetor é positivo, então vai ficar positivo. E para fluxo que entra, esse vetor é negativo, então esse termo fica negativo. Se a seção for unidimensional, então a velocidade e a massa específica elas são uniformes em torno de toda a área a ser considerada. Então, eu posso tirar para fora da integral todos esses termos, tanto velocidade quanto massa específica e a área, né? Então, tirando para fora, eu obtenho aí que o fluxo de quantidade de movimento é basicamente a velocidade vezes a vazão em massa, né? O fluxo de massa que atravessa a área. Se eu tenho apenas entradas e saídas unidimensionais no meu escoamento, então essa expressão ela se torna um somatório, essa integral ela vira um somatório, né? E aí eu somo todas as parcelas que entram e subtraio de todas as parcelas que saem, além de levar em consideração, né, as variações de velocidade dentro do volume de controle, que é dado por esse termo aqui.
tá? Mas os termos de fluxo, eles são simplificados no caso de entradas e saídas unidimensionais. Bom, as forças de superfície, elas são forças que foram expostas pelo corte através do corpo, né? Então, se a gente estava com escoamento e a gente cortou esse escoamento numa determinada região para fazer a avaliação, né, que é considerada a superfície de controle, o nosso volume de controle, então vão agir forças nessas superfícies, né, decorrente do que estava ali, porque a gente separou esse volume de controle do restante do sistema. Mas o que a gente precisa é considerar a ação desse sistema no nosso volume de controle. E aí vão restar, né, as forças. Então, eu posso ter forças devido a esses cortes que foram feitos, né, e as forças decorrentes de pressões e tensões viscosas do fluido que está circundando o meu volume de controle. Então, por exemplo, aqui eu teria forças também, enfim. Se eu tenho uma distribuição uniforme de pressões ao redor do meu volume de controle, esse volume de controle, essa superfície de controle é fechada, tá? Então, a força resultante devido a essa distribuição uniforme de pressões, ela é nula, tá? Então, eu não tenho força resultante se eu tenho distribuição uniforme de pressão ao redor de um volume de controle cuja superfície de controle é fechada. Se há, além dessa distribuição uniforme, ainda em alguns pontos, distribuições de pressão diferentes da pressão uniforme, né? E aí eu vou ter regiões em que eu tenho uma pressão, eu posso considerar em termos de pressão manométrica, ou seja, eu posso considerar uma pressão relativa. Se em todos os pontos está sofrendo a ação de PA e a força resultante gerada por PA é zero, então eu posso considerar apenas a influência da pressão relativa, da pressão total, menos a pressão PA, tá? Então, basicamente, o que eu faço a força de pressão é dada pela integral na superfície de controle de todas as pressões que agem lá, tá? Mas a força de pressão uniforme é a integral, né, de menos PA, integral de NdA, que é igual a zero. Jogando isso na força de pressão, eu posso escrever em termos de uma pressão manométrica, ou seja, em termos da diferença de pressão, né, entre uma pressão que está distribuída em toda a superfície. Bom, se eu tenho um volume de controle e ele se move com velocidade constante, né, que é o caso, por exemplo, eu tenho um jato de água, ele vai bater nessa placa que ela pode se mover com velocidade constante, certo? Eu posso definir dois sistemas de coordenada. Um sistema de coordenada que está parado, estacionário, e outro que vai se mover juntamente com o volume de controle. E aí eu devo escrever, né, para avaliação do meu problema, as minhas velocidades em relação ao referencial que se move. Então, basicamente escrever a velocidade para um observador que está caminhando junto com o volume de controle, né? Qual é a velocidade referente a ele? Então, a velocidade relativa, tá? Que vai ser dada, né, pela velocidade do volume de controle em relação ao referencial XY, menos a velocidade do fluido, ok? E se eu tenho um sistema de referência não inercial, ou seja, se o escoamento do fluido ele acontece com uma velocidade v relativa a um sistema de coordenadas que não é inercial, que está acelerando junto com o volume de controle, então a variação da velocidade com o tempo, ela vai representar uma aceleração não inercial que deve ser adicionada vetorialmente a uma aceleração relativa para que eu obtenha a aceleração
em relação a um sistema de coordenadas que está parado, tá? Que é inercial, por exemplo. Então, basicamente, quando o volume de controle ele é acelerado, eu tenho uma aceleração inercial, tá? Que é dada pela variação da velocidade em relação ao tempo, ok? Mais uma aceleração relativa a esse sistema de coordenadas que se move junto com o volume de controle, tá? Então, da segunda lei de Newton, eu sei que o somatório de forças é a massa vezes a aceleração absoluta, tá? E a massa vezes a aceleração absoluta, ela é dada por essa expressão, jogando aqui. E aí, passando esse termo, né, massa vezes aceleração relativa para o lado de lá, eu fico que somatório de forças menos a massa vezes a aceleração relativa é igual a massa vezes dv dt. Isso daqui é a expressão, né, do teorema a lei a equação da quantidade de movimento, que a gente pode escrever em termos de volume de controle. Então, esse termo é a equação da quantidade de movimento, que a gente pode escrever em termos de volume de controle. Então, escrevendo, a gente obtém essa expressão, e do lado de cá ficou a força menos uma componente relativa, e essa componente relativa é dada, né, pela velocidade em relação, pela derivada segunda da variável r em relação ao tempo, mais a derivada em relação ao tempo da velocidade angular desse sistema, vezes o produto vetorial, né, um raio rzinho, mais duas vezes a velocidade angular vezes a velocidade, mais a velocidade angular vezes o rzinho, tá certo? Algumas dicas importantes quando a gente está considerando a equação da quantidade de movimento é que é uma equação vetorial, e por isso os termos de força eles podem ser escritos em três componentes, né? Fx, Fy e Fz. E para essa análise é indispensável um diagrama de vetores para que a gente faça a análise corretamente. Os termos de fluxo da quantidade de movimento, ou seja, aquele termo em superfície, aquela integral, né, na superfície de controle, ligam duas convenções distintas. Uma é quando a gente considera a velocidade, né, o coeficiente vetorial v vai ter um sinal que depende da sua direção, tá? Essa daqui, v depende apenas da sua direção em relação ao sistema de coordenadas. Já a segunda convenção, que é v vezes n, depende, né, da convenção que a gente adotou de que n é um vetor que aponta para fora da superfície de controle. Então, se o fluxo está entrando, esse produto tem um sinal negativo. Se o fluxo está saindo, o produto tem um sinal positivo. As forças que agem sobre o material no volume de controle, elas são as forças de pressão e tensão de cisalhamento. Podem ser, né, os suportes sólidos que são cortados e o peso das massas interiores. Se o fluido ele sai subsonicamente para a atmosfera, então a pressão do fluido é igual à pressão atmosférica, e sempre que possível escolher superfícies de entrada e saída normais ao escoamento, de forma que a pressão seja a força dominante e a velocidade normal seja igual à velocidade real, de modo que facilite os cálculos. Bom, agora nós vamos fazer alguns exemplos para ilustrar tudo isso, todos esses conceitos que foram discutidos e abordados, e ao final eu vou passar uma atividade avaliativa para vocês desenvolverem, tá certo? Vou deixar aí os exemplos no arquivo em PDF e vocês acompanham à medida que eu for desenvolvendo, tá bom? Obrigada pela atenção.